Vamos direto a Brasília para falar sobre os vetos presidenciais derrubados pelo Congresso Nacional. Foram mais de 10 vetos, entre eles o que impediu o aumento da conta de luz, e na mesma leva também tem a derrubada do veto ao projeto de lei que prevê pensão vitalícia a pessoas com deficiência causada pelo vírus da Zika durante a gestação. Essa derrubada de vetos virou uma pauta bomba do governo e parece não ter muita coerência sobre a decisão do que vetar ou não. Isso pensando também no impacto para a população, né, Ivan Brandão? Muito boa tarde para você. Boa tarde para você, Larissa, todo mundo ligado aqui no Alta Frequência. A questão é justamente essa, sem entrar no mérito do que cada proposta dessa aí que estava na mesa para ser analisada pelos deputados e senadores versem, né? Porque, por exemplo, essa que você falou do Zika é importante, né? É uma parcela da população que fica afetada de fato para o resto da vida, com complicações provocadas pelo Zika vírus, e que agora terá um auxílio vitalício, né? E isso gera custos, claro. Então, sem entrar no mérito de que isso é importante ou não para quem precisa, a gente está num momento em que o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, pela figura do presidente Hugo Mota, tem colocado o governo nas cordas, na parede, falando: você tem que cortar gastos, principalmente gastos primários. Quando a gente fala aqui de pagamento de salário, né, aquelas despesas obrigatórias, tem que cortar gastos. E de repente você vê deputados e senadores analisando vetos que, pelo contrário, aumentam ainda mais os gastos. Esse do Zika é um deles, né? Você citou aí a questão dos subsídios que foram concedidos ali para pequenas hidrelétricas, algumas... Porque se a gente for entrar, enfim, em todos, mas enfim, tem algumas isenções que foram dadas a algumas federações, que foram mantidas pela Câmara e haviam sido derrubadas pelo governo, e todas esses vetos, a maioria desses vetos, porque todo veto tem uma justificativa, às vezes é um vício de inconstitucionalidade, né, porque tal lei enfrenta, vai contra o que está na Constituição, mas muitas delas não há orçamento, não há, né, no projeto de lei ali vocês não falaram de onde vão tirar esse dinheiro, e aí o governo vai lá e veta, e a Câmara vai lá e derruba o veto e mantém algumas questões que a gente conhece aqui e tem falado na programação como os jabutis, né, que são propostas que são inseridas em projetos de lei que não tem nada a ver com aquilo que está sendo discutido e que passam mesmo assim. Por exemplo, ontem o Congresso Nacional decidiu derrubar um veto do presidente Lula, lá do programa Mover, né, que era... trata de um programa de gás natural e tal. Sabe o que está dentro desse projeto? A taxação das compras internacionais, a taxa das blusinhas, lá de $50, não é? Para você vai pagar imposto para poder importar lá fazer suas comprinhas, né? Na Chá, enfim, nos sites. Foi mantido pelos senadores e deputados. Então, assim, esse é o compromisso do Congresso. O melhor de todos, acho, o melhor, veja bem, né, tô medindo minhas palavras, mas só para dizer nesse contexto aqui do que a gente está falando, né, que isso foi bom, mas o Congresso derrubou um veto do governo Lula, que vai aumentar o fundo partidário em 165 milhões de reais. Quer dizer, esse é o dever de casa, né, que o Congresso, esse é o recado, de fato, que senadores e deputados deveriam mandar agora, né, em um momento em que você coloca ali uma pressão para que os gastos sejam cortados, mas o fundo partidário não tem problema a gente aumentar em 165 milhões de reais. Então, é um diálogo que não bate, né, assim, as ações não batem com aquilo que é defendido em on, né, como a gente fala no jargão jornalístico, quer dizer, nos microfones, nos programas, nos eventos que os deputados, os líderes e principalmente o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem participado. E o judiciário não fica muito longe disso não, viu, Isa, Larissa, não fica muito longe não. Para isso há clima, né, Ivan? Já diria Hugo Mota, para isso há clima. E no judiciário, você falando que não fica muito longe, tinha ao longo dessa semana, inclusive, um aumento no número de assessores. O que está acontecendo por aí agora com esses gastos do judiciário? Recentemente o Supremo Tribunal Federal pediu que sejam criados mais 160 cargos comissionados para os gabinetes de todos os ministros. Diz o Supremo que de fato isso já tem orçamento, já está previsto no orçamento. Eu até entrei lá na transparência para ver o que já tinha sido gasto. De fato há, mas
de novo, é sobre o recado, né? Sobre aquilo que, a mensagem que você passa. 160 cargos comissionados, 160 cargos de confiança. Ontem ainda está numa comissão, mas foi aprovado, Comissão de Finanças lá da Câmara dos Deputados, Isa, aprovou um projeto de lei que é de autoria do Tribunal Superior Eleitoral e que cria 474 novos cargos na Justiça Eleitoral, 75 deles são 245 cargos comissionados. É muita coisa, né? Esses cargos de confiança. A gente está falando de um impacto orçamentário de mais de 110 milhões de reais. Mais uma vez, a Justiça também dando o seu recado, criando mais cargos, despesas primárias para pagar salário. E nesse momento há uma votação no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, em que os ministros vão aprovar, isso já tem maioria, está 10-0, para aprovar a segurança vitalícia para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje eles têm essa segurança por 36 meses depois de aposentados, isso pode ser prorrogado, mas diante de todas as ameaças que aconteceram recentemente, ataque à bomba lá na sede do STF, eles decidiram por bem que a segurança deles, assim que eles se aposentarem, tem que ser vitalícia. E o custo disso? A gente não sabe, não está no orçamento, não está no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas obviamente que vai gerar um custo, né? É aquela velha história, Isabela, nesse país todo mundo é igual, só que alguns são mais iguais que os outros. Gastura e gastança com o Ivan Brandão aqui na Band News FM. Obrigada, viu, Ivan, por essa. Valeu, Tenha um bom feriado também. Para vocês também. Valeu.